Juízes, capítulo 9, versículo 55. Quem contou, diga amém. Vendo, pois, os homens de Israel que Abimeleque já estava morto, foram-se cada um para a sua casa. É só isso. Nós vamos falar um pouquinho aqui, deixa a sua Bíblia aberta, mas já fui para o final para depois vocês entenderem o que eu estou querendo dizer aqui. Abimeleque era um dos filhos das concubinas de Gideão. E ele era meio-irmão de 70 irmãos. Então, além dele, Gideão tinha mais 70 filhos. É muito filho, né? 70 filhos. E Abimeleque era alguém maligno, era alguém que queria de toda maneira o poder. Logo que seu pai morre, o povo queria um rei. E iam nomear esse homem, Abimeleque. Mas para que ele pudesse ser, ele tinha que fazer algo. Ele tinha que exterminar seus próprios irmãos, os 70 irmãos que ele tinha com seu pai. E assim ele foi fazer. Ele matou os seus irmãos com uma pedra. Veja só, está no versículo 5. Ele matou os seus irmãos com uma pedra. Só que 69 morreu. Um escapou. Esse um que escapou chamava Jotão. E até interessante que depois Jotão, logo em seguida, escreve uma parábola. O que aconteceria com aquele povo? Pela escolha que eles iam fazer, a escolha que eles teriam, o que traria para a vida deles. Preste atenção. Deus deu para mim e para você o direito de escolha. Nós temos que tomar muito cuidado do que nós vamos escolher para a nossa vida. As nossas escolhas vão vir resultados do futuro, não vão ser agora imediato. Então tudo que eu e você for decidir na nossa vida, for escolher, nós temos que perguntar para Deus: devo? Está certo? Nós não podemos nunca escolher porque outros falaram. Nós nunca podemos escolher porque alguém disse. Eu não posso escolher porque eu estou no embalo de alguém. Eu tenho que escolher porque Deus falou comigo. Toda decisão que eu for tomar na minha vida vai implicar no meu futuro. As minhas decisões vão decidir o meu destino. E aquela cidade, ela foi avisada através dessa parábola de Jotão. Jotão era o irmão mais novo dos 70. E Jotão, ele é o único que não morre pela mão desse maligno chamado Abimeleque. Abimeleque, ele vai. Aqui você vai ver que o nome de Gideão aparece como Jerubbaal, mas era Gideão. O que ele faz é terrível. Matar 69 pessoas com uma pedra. Às vezes as pessoas não percebem o que eles estão fazendo. Para a sua vida seja bom ou ruim, ele está colhendo para si mesmo, ou está semeando para si mesmo. E Abimeleque, ele achava que fazendo assim, ele teria o poder. E tem pessoas que por causa do poder, ele faz qualquer coisa. Ele passa por cima de quem ele puder para poder ter o poder. E nós que somos servos de Deus, não precisamos fazer isto. Nós sabemos que tudo que pertence a cada um de nós está guardado nas mãos do Senhor. Só temos que tomar cuidado como nós lidamos com aquilo que Deus nos dá, aquilo que Deus nos entrega. Quer um exemplo? Vou te dar um exemplo. Lembra que Satanás disse para Jesus, quando Jesus foi levado pelo Espírito para ser tentado no deserto? O diabo fala para Jesus, mostrou para ele aquele lugar e falou assim: isto aqui foi me dado. Quem deu? Quem entregou? Alguém entregou. Quem é este alguém? Só pode ter sido na criação. Adão e Eva. Entregou algo que não era para entregar. Então tem muita gente que Deus entregou para ele, ele está entregando para o inimigo.
Quer um conselho? Tudo que Deus te dá, tudo que Deus te entregar, guarde, ore, cuide, para que o inimigo não venha tomar. Porque o que o inimigo quer fazer o quê? É tomar aquilo que Deus te deu. O que Deus te deu, se você guardar, estiver em oração, estiver na presença dele, pode ter certeza, o diabo só vai te tentar, mas ele não pode tocar naquilo que você liberou. Posso ouvir um amém? Continuando aqui, você vai ver que depois Abimeleque, ele é proclamado rei, no versículo 6, proclamaram ele rei, pronto. Cuidado, irmão, cuidado, opinião está cheio, agora conselho não. Opinião nós achamos até em rede social, agora conselho é o que vem de Deus. Conselho é aquele que está ligado ao trono da graça, é aquele que está em oração, é aquele que vai te aconselhar naquilo que é do Senhor. Mas só que tem muita gente que, infelizmente, como este povo, vai no embalo de outros, são enganados por palavras, e muitas pessoas lá na frente vão colher das suas escolhas, como disse no início. E aqui eles escolhem um rei maligno, alguém para ser rei, que ganhou o coração deles. E a intenção do diabo é enganar, é te enganar. Como enganou, como a serpente, diz o apóstolo Paulo, disse: tomem cuidado, para que o diabo não te engane, como enganou Eva. E o diabo é assim mesmo, ele quer enganar a igreja, ele quer enganar o povo de Deus, para que eu e você não venhamos viver aquilo que Deus preparou para mim e para você, inclusive um dia morar com o Senhor no céu. Escute, essa palavra aqui, eu tenho certeza que vai servir para alguns aqui esta noite. Primeiro eu estou te mostrando as escolhas que o povo fizeram, e logo após essa escolha, lá vem Jotão com a sua parábola, dizendo para o povo o que eles tinham feito. Ajuntaram aquele povo, que diz o versículo 6, e todo cidadão de Siquém, toda a casa de milho, foram constituir Abimeleque rei, junto ao carvalho alto que está perto de Siquém. Então o próprio povo constituiu alguém como rei, não o Senhor. Escute, não foi o Senhor que levantou ele como rei, foi o povo. Então nem tudo é Deus. Por isso que temos que tomar cuidado as nossas escolhas. Olha para o teu irmão e fala assim: irmão, cuidado com as suas escolhas. Ainda bem que minha esposa escolheu certinho. Brincadeiras de à parte. Vamos deixar para lá. Vamos lá. Agora você veja, Abimeleque, ele conseguiu ganhar o coração daquele povo, fez aquela maldade com os filhos de Gideão, matou aquelas pessoas. Só que vai chegar um tempo que não adianta, a colheita vai chegar. Eu e você temos como escolher a semeadura, mas a colheita não tem como. Apóstolo, mas se eu pedir perdão pelos erros que eu cometi, Deus te perdoa, mas a colheita existe. A colheita vem. Você vai ver aqui que no versículo 22, algo muito terrível começa a acontecer com Abimeleque. Aquilo que ele havia feito lá atrás, agora vem para ele. Aqui vai dizer: havendo pois Abimeleque dominado os 3 anos sobre Israel. Olha o que diz aqui no versículo 23: enviou ou suscitou Deus um espírito de aversão, um mau espírito entre Abimeleque e do cidadão de Siquém, e estes se houveram alevosamente contra Abimeleque. Ou seja, Deus enviou um espírito entre eles de discórdia, entre ele e os líderes de Siquém, que se rebelaram contra ele. Aquilo que ele tinha feito, agora ele estava colhendo. Deus enviou este espírito. Então veja que esse espírito está em letra minúscula. Então é um espírito maligno. E por que Deus permitiu esse espírito maligno entrar? O povo começou a ter aversão dele, o povo não quis mais saber dele, o povo começou a ter raiva dele. Do nada, Deus permitiu. Por quê? Porque tinha uma brecha.
E nesta brecha o Espírito entrou, agiu e começou a ter uma confusão entre Abimeleque e o cidadão de Siquém. Eles não aceitavam mais Abimeleque como seu líder. Veja só, agora eles estavam começando a viver o que ele estava fazendo. Então preste bem atenção, nem tudo que na nossa vida está dando certo, como disse aqui um dia o pastor Dilei Rangel, é Deus que está no comando. Nós temos que tomar muito cuidado. Nós temos que sempre estar andando na vontade do Senhor. Aqui você pode ver que a semeadura chegou, quer dizer, a colheita chegou. Fez o mal lá atrás, matou um monte de gente sem precisar, fez o mal para os outros, para poder subir no poder, para poder sentar no trono, e não era Deus que estava escolhendo. Então quem faz isso, é por pouco tempo isso que vai ser na vida dele. Porque quando é Deus que te entrega algo, meu irmão, é durável. Quando Deus me entrega algo, se eu andar direito, eu vou permanecer, eu vou sempre crescer. Mas quando não é Deus, pode esperar que vai vir algo aí. E aqui veio, pronto, veio o resultado. O resultado veio o quê? Um espírito de vingança veio contra ele, devido ao que ele fez com os filhos de Jerubaal, que era de Gideão. E agora vai começar a guerra entre eles. Preste bem atenção. Aqui no versículo 45 diz assim: todo aquele dia pelejou Abimeleque contra a cidade, e tomou e matou o povo que nela havia, assolou-a e a semeou sal. Tendo ouvido isso, todos os cidadãos da torre de Siquém entraram na fortaleza subterrânea do templo de El-Berite. Contou-se Abimeleque que todos os cidadãos da torre de Siquém se haviam congregado. Então subiu ele no monte de Salmão, ele e todo o seu povo. Abimeleque tomou de um machado, cortou uma ramada de árvore e a levantou e a pô-la ao ombro, e disse ao povo com ele estava: o que me viste fazer, fazei também vós depressa. Assim cada um de todo o povo cortou sua ramada, seguiram Abimeleque e as puseram em cima da fortaleza subterrânea e queimaram sobre todas as torres de Siquém, de maneira que morreram todos, uns 1000 homens e mulheres. Esses moradores de Siquém, eles não tinham nada com Deus. No entanto, a Bíblia deixa bem claro que quando eles foram se esconder, eles se esconderam numa torre subterrânea. A Bíblia diz que torre forte é o Senhor. Não, vou dizer aqui de novo. Torre forte é o nome do Senhor. Fale comigo assim: torre forte é o nome do Senhor. Isso você vai achar em Provérbios 18:10, diz assim: torre forte é o nome do Senhor, a ela correrá o justo e estará em alto refúgio. Salmo 46, verso 1: Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na hora da angústia, da glória. Salmo 61, verso 3: pois tem sido um refúgio para mim e uma torre forte contra o inimigo. Oh, glória a Deus. Quem está nessa torre, levanta essa mão e começa a dar glória a Deus. Fala assim: eu estou escondido na torre forte que é o Senhor. Agora veja, este povo, eles não sabiam que era Deus, não andavam com Deus e foram se esconder em torre errada. Não era a torre forte que era o Senhor. Se esconderam em lugar errado. E por esse esconder em lugar subterrâneo, que é onde não estava Deus, esse Abimeleque chamou o povo que estava com ele ainda e disse: corte um monte de árvore, e já sei onde estão toda a cidade. Estavam tudo lá escondido, aqui ninguém me pega. Às vezes as pessoas pensam assim, né? Faz e acham que nunca vai acontecer nada. Mas quando eu estou com o Senhor é diferente. Aquele povo não estava. Aquele povo estava no lugar errado. Eles foram buscar ajuda em lugar errado.
Eles não foram buscar ajuda em uma outra torre, uma torre alta, uma torre baixa. E aqui aconteceu, Abimeleque, mais uma investida. Pegou aquelas árvores, colocou na tampa da torre, queimou aquelas árvores e matou todos que estavam lá dentro. Todos. Não ficou ninguém. Este homem cada vez mais fazia o que não era para fazer. Só que chega uma hora, escute só, chega um momento que é onde Deus vai começar a mostrar que Ele é Deus. Abimeleque vai mexer com gente errada. Então Abimeleque diz no versículo 50 que ele foi a Tebes e a sitiou e a tomou. Havia no meio da cidade uma torre forte. Versículo 51 diz assim comigo: havia uma torre forte. Fala de novo: havia uma torre forte. E todos os homens e mulheres e todos os moradores da cidade se acolheram a ela e fecharam a si após as portas da torre e subiram ao seu eirado. Abimeleque viu a torre e pelejou contra ela e se chegou até sua porta para incendiar. Porém uma certa mulher lançou uma pedra superior de moinho sobre a cabeça de Abimeleque e quebrou seu crânio. Uma mulher, diga comigo, uma mulher. Escute só uma coisa que eu vou dizer para vocês aqui. Um outro povo ele vai seguir. Esse outro povo ele vai tentar matar. Mas só que esse povo era um povo de Deus. Esse povo faz diferente. Eles vão para uma torre superior. E quando eles entram nessa torre, a primeira coisa que eles fazem o quê? Fecha a porta. Fala comigo assim: fecha a porta. Irmão, fechar a porta é a mesma coisa. Fecha as brechas, irmão. Não dê lugar para o diabo ficar entrando na tua casa e fazer besteira. A tua casa é a primeira igreja. A tua casa é onde tudo começa. Eles entenderam: vamos fechar a porta, porque se eu fechar a porta aqui o inimigo não vai entrar. Quando ele chegou para tentar pegar aquele povo, porta fechada, aqui não entra. Vou falar de novo: porta fechada, aqui não entra. Grite bem alto: porta fechada, na minha vida não entra. Quando eles fecharam a porta, olha que tremendo. O povo de Siquém confiou numa torre subterrânea, mas o povo de Tebes confiaram numa torre forte, alto. Quem confia numa torre forte, dá um glória a Deus aqui. Escute uma coisa: nós temos que prestar atenção em qual torre que estamos confiando. Eu confio numa torre que nada vai fazer, ou eu confio numa torre que a Bíblia diz que torre forte é o nome do Senhor, é nela que eu me refugio. Se eu tenho o Senhor como torre forte do Senhor na minha vida, aqui está dizendo, eles subiram num telhado e uma mulher, que simboliza a igreja, pegaram uma pedra, que simboliza Cristo, jogou na cabeça daquele demônio e disse: chega, de cima a baixo, deixou no meio da cabeça dele, acertou o crânio e acabou com aquele homem. Escute uma coisa: quem é a igreja de Cristo aí? Levanta a sua mão. Por que muitas vezes você deixa que o inimigo faça o que quer na sua vida? Você fica com medo. Veja só, eles pegaram uma pedra, a pedra simboliza Cristo. Aí eles estavam em cima de uma torre, o Senhor, e eles, a mulher, a igreja, jogou uma única pedra, da mesma forma que ele matou os 69 filhos de Gideão. Foi da forma que ele morreu. Ele matou 69 com pedra, e com pedra ele morreu. Escute uma coisa: o mundo dá volta. Não fica procurando você querer devolver o que um dia te fizeram. Sobe na torre, descansa no Senhor, entrega para Ele, fica nessa torre guardado, porque o Senhor está dizendo: a minha igreja hoje vai acabar com toda a perseguição de Abimeleque contra a sua vida. Fala assim comigo: todo Abimeleque
que se levantou contra a minha vida, hoje está acabando em nome de Jesus. Fala assim para o seu irmão, fala assim: irmão, preste bem atenção. Quando estamos nessa torre, é a torre que é o Senhor. Não esqueça de fechar a porta. Eu quero derrubar o inimigo, mas eu não fecho a porta no mundo espiritual. Eu quero acabar com as lutas que eu estou vivendo, mas eu não perdoo quem tem que perdoar. Fecha a porta. Eu quero ver Deus operando na minha vida, mas tem porta aberta. A primeira coisa que eles fizeram foi o quê? Fecha a porta. Eu posso ser alguém frequente na igreja, eu posso estar na igreja, eu posso vir à casa do Senhor, mas só que eu tenho uma porta aberta lá no início da torre, da minha vida. Aí o diabo vem e entra, e eu não consigo nunca sair de onde estou. Aqui você vai ver que a primeira coisa que eles fazem é fechar a porta. Tem portas abertas na tua vida que o inimigo está ganhando força. Tem algumas coisas do passado da sua vida que te perturbam. Tem algumas coisas da sua vida, do seu passado, que ainda você carrega dentro de você. Fecha a porta. Você não está entendendo, vou falar de novo. Fecha a porta. Você tem raiva de alguém, fecha a porta. Libera o teu coração. Você fica aí todo dia lutando, mas não sai do lugar. Você fica aí falando: Deus, Tu és meu Senhor, Tu és meu Senhor. O Senhor fala assim: tudo bem, eu sou tua torre forte, mas não esqueça de fechar a porta. Esta porta está aberta já faz tempo na tua vida. Você fica aí, qualquer coisinha que acontece na tua vida, pronto, você já sai falando besteira. Você fica aí dando legalidade para o diabo do que você fala. Você abre portas. E por isso que Abimeleque sempre consegue entrar na tua vida e tentar te destruir. E o Senhor está dizendo para mim e para você nesta noite: Ele quer derramar hoje uma unção na tua vida poderosa, uma unção de ousadia, que com uma pedra, a pedra é Cristo, vai derrubar esse Abimeleque e nunca mais vai se levantar contra a tua vida. Enquanto eles estavam dentro da torre, fala assim comigo: enquanto eles estavam dentro da torre, eles estavam guardados. Essa mulher é a igreja, somos nós. Às vezes tem pessoas que falam assim: eu vou pedir para fulano orar porque eu estou passando por isso. Irmão, preste bem atenção. Jesus fala que nós temos tudo que nós somos orar, pedir no nome dele. Aleluia. Vou falar de novo. Tudo que nós vamos pedir é para pedir no nome de quem? De Jesus. Só que muitas vezes nós chegamos aqui na igreja, ouvimos a palavra, ouvimos Deus falar, ouvimos Deus tratar, mas às vezes falta uma coisa. E esta única coisa que falta é fechar esta porta. Esta porta aberta está dando legalidade para este mal agir na tua vida e te vencer. Aquele povo entendeu: o meu lugar não é na torre subterrânea, não é na terra. O meu lugar é na torre forte que é Jesus. É nele que eu encontro o meu socorro, é nele que eu encontro força. Mas só que hoje eu vou fechar algumas portas da minha vida que o inimigo está encontrando legalidade para agir. Eu vou fechar essas portas. Porque depois que eles fizeram isso, ele levou uma pedra no crânio, uma única pedra, e ele pediu para que ele terminasse de ser morto por um homem. Mas só que a Bíblia vai sempre dizer que ele morreu pela mão de uma mulher. E um guerreiro morrer naquela época pela mão de uma mulher era humilhação. A igreja de Cristo, ela está guardada pelo Senhor. Podem fazer o que quiser contra a igreja de Cristo, mas ninguém pode parar a igreja fiel. Ninguém pode parar você, ninguém pode parar a igreja de Jesus. Nós somos do Senhor, nós não temos que ficar buscando estratégias para poder vencer o mal. Irmão, preste bem atenção. Jesus já derramou sobre nós, já entregou para mim e para você autoridade e poder para pisar sobre serpentes e escorpiões. Presta atenção. E aqui esta mulher nos ensina o quê? Com uma pedra ela destruiu este mal, acabou com este mal, ele foi derrotado por vez. E vai dizer no versículo 55: e foram-se
cada um para a sua casa. Pronto, acabou. A paz reinou, voltou. Foi cada um para a sua casa. É o que você vai fazer daqui a pouco. Você vai para a sua casa, mas através de Cristo. Este Abimeleque que se levantou até hoje contra a tua vida está caindo por terra definitivamente. Olha para o teu irmão e fala assim: irmão, daqui a pouco você vai embora, e a paz do Senhor vai reinar dentro da sua casa. Você pode aplaudir o Senhor, queridos? Imagine só, um pedaço de pedra foi suficiente para acabar com aquele homem. Uma certa feita, a bispa me levou uma vez a uma igreja. Ainda eu não tinha, há muitos anos antes, um ano antes de me converter de fato, ela me levou para conhecer uma igreja lá na cidade onde eu morava. Você tem que ir lá, vamos lá. E eu fui com ela lá e eu vi aquelas pessoas gritando dentro da igreja, dando murro no alto. Eu perguntei: por que essas pessoas estão dando murro no alto? Não lembro para quem perguntei, se foi para o irmão dela. Eles estão lutando contra os demônios. Eu achei aquilo meio esquisito. E depois, quando eu me converti, de fato, eu tive um encontro com o Senhor em 1996. Eu fui entender que eu não precisava ficar dando murro no alto. Eu tinha que clamar o nome de Jesus Cristo. Eu via, existia práticas de pessoas que vomitavam em balde, dizendo que aquele vômito saía os espíritos mal. Irmão, casa do Senhor é ordem de decência. Não precisa dessas coisas para dizer que feitiçaria está sendo quebrado, feitiço está sendo destruído, nada disso. Quando Jesus chega no lugar, irmão, o mal ele não resiste, ele tem que cair por terra. Quando Jesus ele entra no ambiente, não tem mal que resista. Preste bem atenção em Gadara. Quando Jesus chegou, pisou em Gadara, o que aconteceu com aqueles homens que estavam cheios de legiões de demônios? Eles se prostraram. Jesus não fez nada até aquele momento. Então preste atenção, quando nós tomamos posse dessa palavra, levarmos para nossa casa, fechar as portas que precisam, e com uma pedra que é Cristo, esse Abimeleque chega na tua vida. Acabou. 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 Acabou, estou dizendo que acabou. Abimeleque não se levantou mais. Chega. Tem coisas do passado que qualquer coisa que acontece hoje te remete lá para o passado, faz você lembrar de alguma coisa. Aí pronto, você chora. Você isso. Está na hora de você liberar. Está na hora de você fechar essa porta. Está na hora de você parar com isso. Você sabia que o apóstolo Paulo fala que o diabo ele ganha força, ele se alimenta de um rancor de alguém? Ou em outra, e na tradução correta ele fala: o diabo leva vantagem na sua vida quando alguém tem porta aberta, principalmente nesta área chamada perdão. Quando alguém tem no coração tanta mágoa, tanto rancor na alma, esta pessoa ela está dizendo, ela está alimentando o mal, e o mal está ganhando força, e ela está se escondendo numa torre inferior, não superior. E o Senhor está dizendo aqui para você hoje: eu vou te colocar numa torre superior, que sou eu. Só que fecha as portas da sua vida hoje, fecha as brechas. Pede para Deus te mostrar aonde que estão as brechas. De repente você está fazendo coisas que você nem mesmo está vendo. Às vezes você fala coisas que não é para falar. Tem pensamentos que você tem. É hora de você hoje fechar a porta. Olha para o teu irmão e fala assim: fecha as portas, porque hoje você volta para casa em paz. Torre forte é o nome do Senhor. Grite bem alto: torre forte é o nome do meu Senhor. Dá para você dizer de novo: torre forte
É o nome do meu Senhor, em nome de Jesus.